Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez nesse começo de dia. Hoje quero convidá-lo para estar conosco em nosso culto de oração, logo mais às 7 horas da noite em nossa igreja. Ou se você está próximo a alguma outra igreja batista, ou mesmo outra igreja evangélica que se reúna hoje para a oração, faça isso, não perca a oportunidade. Gaste algum tempo na companhia de outras pessoas, orando, colocando suas necessidades diante do Senhor. Aliás, assunto sobre o qual vamos falar em nossa meditação de hoje. Mas agora eu gostaria de deixar aquele abraço especial meu, da minha igreja, para aqueles que completam mais um ano de vida no dia de hoje. Recebam com muito carinho este abraço, carregado de um desejo de que Deus abençoe grandemente a sua vida e dirija os seus passos, que o Senhor conduza verdadeiramente o seu viver. E todos são convidados para meditarmos juntos na palavra do Senhor neste instante. Vamos ao Salmo de número 5, onde leremos o versículo 3, que diz o seguinte: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Bem, como é bom saber que exatamente nesse horário podemos levar a nossa oração ao Senhor. Podemos apresentar nossa oração ao Senhor. Há muitos que têm o hábito de orar ao Senhor bem pela manhã. Alguns, irreverentemente, dizem que bom é orar de madrugada quando a fila é menor. A verdade é que em qualquer instante podemos colocar a nossa necessidade diante de Deus. Deus está pronto a nos ouvir, está pronto a nos atender. Por isso, logo de manhã, podemos sim abrir o nosso coração diante dele, podemos refletir sobre as coisas que nos aguardam nesse dia que se inicia, podemos agradecer a noite que ele nos concedeu e aquilo que aconteceu nos dias anteriores. Podemos colocar diante de Deus nossas expectativas e nossas ansiedades quanto ao que pode acontecer no futuro, e nós não nos livramos facilmente dessas expectativas. Podemos colocar diante de Deus os nossos relacionamentos, as pessoas que nos cercam, nossa situação e nosso contexto familiar. Podemos colocar diante de Deus nossa vida profissional, nossas preocupações com aquilo que temos ainda a conquistar, ou com os espaços já conquistados. O salmista diz então que começa o dia colocando diante do Senhor a sua vida e o seu coração. Mas há uma ideia interessante aqui, quando ele fala de colocar a sua necessidade diante de Deus, porque ele prossegue dizendo, e fico esperando. A ideia de mencionar o início do dia como um momento para se colocar diante de Deus está relacionada, nesse caso, à confiança que se deve seguir ao ato de colocar a sua necessidade diante de Deus. Ele apresenta a sua vida e seu coração diante do Senhor, mas esta colocação é seguida da disposição e da fé para esperar. Lá na frente, no Salmo 40, nós vamos lembrar da declaração do salmista, uma declaração, diríamos, a posteriori, quando ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e começa a mencionar o que Deus fez por ele. Tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, etc., etc. O salmista ali fala de algo que Deus fez no momento em que ele esperou em Deus. Nesse Salmo 5, ele está afirmando que ele se dispõe a esperar. Coloca suas necessidades diante do Senhor, expõe o seu coração e se põe a esperar. Para nos ensinar que é justamente assim que nós devemos nos relacionar com Deus. Primeiro, com a disposição para abrir o nosso coração diante dele. É interessante o bem que nos faz poder orar, poder falar com Deus, não repetindo sentenças memorizadas, mas abrindo nosso coração sinceramente diante do Senhor, colocando diante do Senhor, inclusive, nossas dúvidas, nossas inquietações, nossas angústias, nossas dores, nossos sofrimentos, colocando diante do Senhor tudo aquilo que nos inquieta e nos incomoda. Talvez haja pessoas sobre as quais gostaríamos de conversar com Deus. Vale a pena abrir o nosso coração diante de Deus para falar das pessoas que nos cercam e com as quais convivemos. Talvez haja necessidades dessas pessoas que queremos colocar diante do Senhor, e a intercessão é algo que faz um bem
tremendo ao nosso coração. Aliás, convém lembrar um texto belíssimo da palavra de Deus, no último capítulo do livro de Jó, quando depois de muito sofrimento, a Bíblia afirma que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó, Deus transformou a situação de Jó. É interessante um homem mergulhado no sofrimento que se coloca diante de Deus para interceder, para orar pelos outros. E a gente descobre em nossa experiência que faz um bem tremendo colocar diante do Senhor as necessidades dos outros, faz um bem tremendo ao nosso coração e ao nosso ser. Mas a grande recomendação, o grande conselho do salmista, portanto, é este conselho, é esta recomendação, pela manhã, no começo do dia, antes de qualquer outra coisa, coloque-se diante do Senhor, abra o seu coração para Ele, compartilhe com Ele tudo quanto ocupa sua mente, seja de alegria, seja de preocupação. Compartilhe com o Senhor também as necessidades de outras pessoas com as quais você se preocupa. E então, disponha-se a esperar confiantemente no Senhor, que ouve as nossas preces, que ouve as nossas súplicas e que as responde. É bem verdade que Deus nem sempre responde às nossas orações da forma ou no momento que nós gostaríamos que Ele o fizesse. Mas Deus jamais deixa de nos ouvir. Deus jamais deixa de nos responder. É preciso paciência para entender que as respostas de Deus podem divergir das nossas expectativas e que o momento de Deus nem sempre coincide com o nosso momento. O tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Mas a Bíblia afirma, assevera, que Deus responde e que Deus responde em tempo oportuno, ou seja, na hora certa. Não na hora certa de acordo com a nossa visão, na hora certa de acordo com a perfeita visão de Deus. Vale a pena colocar no início do dia o nosso coração diante do Senhor e nele esperar. Vamos fazer isso juntos agora? Senhor Deus, nós queremos falar contigo para te dizer, Senhor, que há em nosso coração motivos de alegria pelos quais somos muito gratos, mas há em nosso coração também motivos de preocupação que queremos colocar diante de Ti. Há em nosso coração a lembrança de pessoas que necessitam de Ti, pessoas que amamos. Nós queremos colocar nas Tuas mãos também as vidas dessas pessoas. Há em nosso coração o desejo de que o nosso futuro corresponda aos Teus planos. E nós colocamos as nossas vidas em sujeição à Tua vontade. Agora, Senhor, nós queremos nos dispor a esperar em Ti. Dá-nos confiança e segurança. Dá-nos condição de descansar, certos da Tua intervenção na hora certa em nossa vida. Amém. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.